Olá pessoal, hoje iremos falar rapidinho sobre aconteceu uma coisa no meu banco e aí como é um problema muito comum, né, que acontece geralmente com bancos de dados em que vocês podem estar gerenciando, a gente vai hoje estar falando sobre como resolver esse problema que é da senha expirada, né? O que acontece, né? Um, o banco de dados ele é formado por roles, profiles, né, e pelos usuários. Cada tipo de profile ele tem um certo lifetime para que o password expire, né? Você pode estar configurando isso posteriormente, mas o padrão, o default, é que ele, né, é sempre dentro de um período, né, de tempo. Então, supondo que esse período tenha passado e o usuário não tenha alterado a senha, hoje a gente vai estar tratando desse problema, né? Que é quando você tenta acessar e já foi expirado a senha. Então, vamos só dar uma pincelada nesse como resolver essa situação, né? Então, eu tenho aqui o exemplo. Deixa eu só puxar isso aqui. Ok. Tenho aqui o exemplo, né? De quando isso acontece, né? Eu tentei logar com o usuário e o banco me retornou o erro 28001, que o password, né, está expirado e você não pode fazer o logon, né? Você não pode criar uma sessão. Então, a ação requerida é você contactar um DBA ou ir para alterar a senha, né? Que é padrão. Então, tudo bem. Para isso, a gente vai. Eu já tinha feito só um tutorial antes aqui, né? Um procedimento antes da aula. Vou logar com o meu usuário de administração do banco, ok? Acho que essa aqui é a senha, beleza. Vou logar com o meu usuário, vou fazer uma consulta no meu banco na minha tabela de usuários para ver o que está acontecendo, né? Para quem não sabe, essa tabela DBA Users é a tabela que resulta, né, que agrega a maioria das informações relacionadas aos usuários. Então aqui a gente tem todos os usuários. Alguns eu tenho que, né, a informação de que estão abertas a situação da conta, né? Outros estão expirados e um, digamos locked, né? Eu esqueci a tradução. Bom, o nosso usuário é o exemplo que foi criado no último vídeo. Então vou só fazer um filtro. Uh, where is your name igual a exemplo, que é o nome do meu usuário, né? O meu usuário que acabou de receber a mensagem de que a sua senha estava expirada. Para, né, trazer uma consulta mais, né, otimizada, tem muita informação aqui no momento. Então vamos trazer só o nome do usuário e o account status. E aí a gente tem aqui, né, o status do usuário que a gente tem o acesso, né? E só um resultado rápido. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar o comando em que a gente vai retornar, a gente vai liberar de novo o acesso desse usuário, né? Ou seja, o processo dentro do Oracle é justamente alterar a senha. Então, para isso, eu já tinha preparado aqui um comando. Esse comando aqui de baixo era outra coisa, não precisa se preocupar. Em que a gente vai alterar a senha, né? Porque a questão da senha, né, que precisa ser alterada é justamente para reciclagem. Então, o simples ato de alterar a senha já libera o acesso de novo para o usuário final. Ok. Vou executar o comando alter user, o nome do usuário, identified by e a nova senha, né? Vou alterar, essa era a senha antiga, vou alterar para Oracle 111. Executo system, vou executar com o meu usuário, né, de administração. Ele me dá a resposta de que foi alterado e agora eu vou, né,
fazer o mesmo, executar o select antigo, o que a consulta em que a gente fez em cima da DBA users para saber o status desse usuário. Após, né, o último comando que a gente executou, vamos ver como que ficou o resultado. Ok, a gente vê a mudança, né? O usuário exemplo já está com uma situação diferente, né? E agora creio que já esteja tudo certo. Vou fazer o acesso com ele no Oracle SQL Developer. Entro a nova senha, Oracle 111, e eu errei. Legal. Ok. Oracle 111. Beleza, maravilha. Consegui fazer o acesso, criei a sessão e maravilha, perfeito. Problema resolvido, né? Agora, a questão é o seguinte, como a gente tinha comentado no início do vídeo, a questão do profile é que ele cria, é que ele sempre vai estar, né, executando esse processo a cada período de tempo que foi definido na tabela de profile, que, né, quando você cria um usuário, ele é atribuído automaticamente para um profile. Se você não criou um, ele vai ser atribuído para o default. Então, para a gente observar essa situação, a gente faz uma consulta, eu já tinha preparado também, na DBA Profiles, em que ele vai trazer os profiles, né, e algumas configurações, né, e o valor padrão para cada uma dessas configurações. Então, para isso, vamos fazer um filtro dentro da tabela, utilizando o profile default, que é o profile que geralmente a gente utiliza, né? Quando a gente quando a gente tem um banco de dados em nossa máquina e a gente está só fazendo, né, quando não é um ambiente corporativo, não é nada, né, organizacional, enfim, é geralmente esse profile que é atribuído para os usuários que a gente cria. Bom, e a gente pode observar aqui que um dos parâmetros é o password lifetime, que faz referência ao tempo de quanto em quanto tempo que o password irá expirar, né? Então, se você alterar esse valor ou atribuir nulo, se não me engano, ou atribuir um valor específico, né? Deixar só unlimited, como está aqui, o password não irá expirar. Então, você tem duas opções: ou você, né, executa o comando que a gente fez e atribui uma nova senha sempre que, ou antes, né, um pouco antes do password expirar, ou você altera o profile para que isso não se repita. Ok? Então foi isso. Caso tenha alguma dúvida, comentário ou que deseja fazer, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal, a gente vai estar sempre liberando novos vídeos. E foi um prazer. Grande abraço.